Senhor, hoje o culto das mulheres, as mulheres me passaram no mês de passar a palavra do Senhor. Eu estou até de gravata hoje aqui, ó. O pastor nunca usa gravata, a gravata é vermelha ainda, ó, chique, né? Camisa branca, gravata vermelha, ficou bacana, né? É lógico que hoje é uma ocasião especial, né? Daqui a pouco nós vamos ter um momento especial na vida do Sérgio e da Cláudia, mas eu não podia deixar de vir de gravata, né? O paletó eu deixei ali, mas eu vim de paletó também. Depois eu ponho, na hora da cerimônia eu ponho o paletó. Tá bom, Cláudia? Mas amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. E é uma honra também estar falando com muitas mulheres, tá, Beth? Irmãs aí. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ler. Verso 1, 2, 3 e 4. Amém? Vamos colocar em pé em reverência a palavra do Senhor. Logo na sequência nós já estaremos orando. E aí os irmãos podem se assentar para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. 1 Samuel 18, 1 diz o seguinte: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por esse momento aqui, Pai, na tua casa, e de tudo que já aconteceu, Deus, pelos testemunhos, pelas orações, Senhor, pelos louvores, mas agora, Senhor, de uma forma especial, fale em nosso coração ainda mais a respeito da tua palavra, Deus. Que essa palavra possa, Senhor, ir de encontro à necessidade de cada um esta noite, e que haja, Senhor, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que vai transformar, Senhor, atitudes, pensamentos e intenções do coração, Deus. Nós cremos no poder da tua palavra, cremos no poder do teu Espírito Santo, e que essa igreja, essa noite, possa estar sintonizada e com seus ouvidos abertos para entender aquilo que é o mistério da tua palavra nessa noite para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Meus irmãos, eu vou contar a história para os irmãos aqui de dois homens, de nome Davi e Jonatas. Jonatas era filho do rei de Israel naquela época, chamado Saul. Ele era o filho herdeiro natural de seu pai Saul. E Davi era uma pessoa que tinha acabado de entrar na história de Jonatas e de Saul. Davi era um desconhecido até então, até o momento que ele é desafiado, ou sente o desafio de desafiar um gigante chamado Golias. E naquele episódio da vida desse garoto, de aproximadamente 14 anos, a história dele muda. A história dele, antes de Golias, foi a história de uma pessoa anônima, de uma pessoa que ninguém conhecia. Nem o seu pai, diga-se de passagem, conhecia bem o seu filho. Ele vivia no campo, cuidava das ovelhas de seu pai, era um filho que não frequentava a casa do seu pai como os outros irmãos. Isso está na Bíblia, mas provavelmente Davi era um filho bastardo, ou seja, era um filho de uma relação extraconjugal de sua mãe, por isso ele não tinha direito de estar junto com seus irmãos, por isso ficava longe de casa, e por isso que o próprio pai não o considerou quando Samuel foi lá para poder ungir o futuro rei de Israel. Jessé não se lembrou de Davi porque ele era insignificante, mas nesse anonimato de Davi, Deus estava preparando este garoto para ser o futuro rei. E aqui, queridos, eu vou fazer uma pausa, não é o momento da nossa, não é o assunto da nossa mensagem, mas desculpa. Mas se você quer ser alguém diante de Deus, a melhor hora para Deus te olhar é quando você é um anônimo. É quando você não é ninguém, quando você não tem cargo, quando você não fala em púlpito, não fala em público, quando ninguém te conhece. Esta é a melhor hora que Deus está te olhando, está te avaliando
para ver se você será alguém como Davi. Então, queridos, Deus ele trata de nós no nosso anonimato. Ele trata e tratou de Davi quando ele estava lá no campo e viu as qualidades desse homem quando ele não era ninguém, quando ele era um jovem. E aí, quando chega o desafio que ele vai enfrentar Golias, ele já estava pronto para ser reconhecido como alguém de potencial, alguém que futuramente seria o maior de todos os reis de Israel. Aquele homem que a Bíblia fala que foi segundo o coração de Deus, alguém que tinha capacidade que nenhum outro rei de Israel ou líder de Israel teve. Um homem pecador acima de tudo, um homem que cometeu muitas falhas, mas um homem que tinha no seu coração o arrependimento pronto, uma pessoa pronta a entender os seus erros. E ele entra nesse episódio aqui de 1 Samuel. Obrigado, Beth. São muitas emoções hoje. E ele entra na história aqui, no capítulo 18, ele já está envolvido com o rei Saul. E aí é uma outra história, uma outra escola que ele vai ter, porque daí ele vai saber como é que é ser alguém como rei. Ele sai do campo, Saul, pelo Espírito Santo de Deus, agindo na vida de Davi, e Saul, sem saber, não deixa mais esse menino embora, porque agora já é o momento de Davi ser alguém reconhecido, dele aprender mais, dele ter mais escola. Com quem? Com o próprio rei. E o rei não deixa, mas sem saber que esse menino seria o futuro herdeiro de Israel. Saul não sabia disso, mas Deus, no seu propósito, dirige a cabeça de Saul, dizendo para ele: esse menino não pode mais ficar longe daqui do palácio. E a partir daquele dia, Davi não sai mais do ambiente do palácio, do ambiente do rei Saul e do príncipe Jonatas. E quando Jonatas conhece Davi, ele fica encantado por Davi. Davi era bem mais novo que ele, eles não tinham a mesma idade. Jonatas era mais velho. Só que Jonatas vê algo de especial nesse garoto. E ali, no verso 18, eles firmam uma aliança. E esse é o assunto da nossa ministração de hoje. Eles firmam uma aliança. E a partir desta aliança, queridos, nós vamos aprender algumas coisas em relação àquilo que Jesus Cristo fez para você e para mim na cruz do Calvário. E aqui o verso primeiro diz o seguinte: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas, filho do rei, e Davi, que tinha acabado de chegar ao palácio, e Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. No verso 2 diz: daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. Então veja, queridos, que mesmo um homem sem saber do propósito de Deus, mesmo Saul sem saber que aquela pessoa, aquele jovem que estava no palácio, seria o futuro rei de Israel, e Saul não aceitaria-o como rei de Israel, Deus fez com que aquele homem aceitasse aquele garoto e ele ficasse ali na sua companhia. O que a gente aprende aqui, queridos? Que Deus trabalha usando todas as coisas para cumprir o propósito da sua vida. Deus move tudo, queridos. Até pessoas que jamais saberão o que você será. Até pessoas que jamais sabem da sua fé. Até pessoas que jamais ouviram falar de Jesus Cristo. Deus age em todas as coisas para um propósito de alguém que Ele ama. E você é amado do Senhor. Se você está aqui, e se você um dia já rendeu a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo te escolheu, é porque Deus te escolheu. Deus te escolheu para que você pudesse ser alguém amado por Deus. E se você é amado por Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga perceber isso na sua vida hoje. Mas você pode estar falando assim: mas pastor, como é que você está falando isso? Você não sabe a minha dificuldade, você não sabe o meu problema, você não sabe a minha frustração. Mas eu digo para você, baseado na palavra do Senhor, Deus tem um propósito na sua vida, e vai se cumprir. Basta você realmente entregar as suas forças a Deus, basta você entregar tudo aquilo que você faz, as suas preocupações, e deixar que Ele cuide. Assim como Ele fez com Saul, Ele vai mexer, queridos, o universo,
para que o propósito se cumpra na sua vida. E se de repente você está passando por um deserto, é porque Deus está te tratando nesse deserto. Não é por acaso. Os desertos para a vida do crente, queridos, nós temos falado aqui isso há várias semanas, tem um propósito. Os reveses que vêm na vida do cristão não são por acaso, não é fruto da crise econômica, não é fruto da crise financeira, não é fruto de uma crise emocional, ou familiar, ou conjugal. Em todas as crises que nós passamos, que eu passo, que você passa, Deus tem um propósito. E o que nós temos que aprender? Aprender o que Deus quer que nós entendamos, ou que nós aprendamos no meio da crise. É isso que nós devemos aprender. Por que eu estou passando por isso? Tem um propósito. E se nós começarmos a pensar dessa forma, queridos, Deus vai começar a abrir a nossa mente. E nós vamos começar a entender que Deus quer nos tratar. Deus quer falar conosco. E muitas vezes, queridos, só no momento de dificuldade e de problema é que Deus fala conosco. Na verdade, é só no momento de dificuldade. Vou mudar o que eu disse. Só no momento de dificuldade ou de crise é que nós ouvimos Deus falar conosco. Porque Deus fala a todo momento. Só que quando as coisas estão aparentemente bem, nós não damos ouvidos a Ele. Porque nós não precisamos dele. Para que eu vou precisar de Deus? A minha vida está bem. Não está excelente, mas também não está ruim. Então vamos tocando do jeito que dá. Vamos fazer o que a gente sempre fez. Nós não precisamos nos preocupar com isso, queridos. Isso não é só você não, eu também. Na nossa vida, queridos, nós temos uma autossuficiência enraizada em cada um de nós. Essa autossuficiência foi gerada em nós por causa do pecado, por causa da desobediência. Nós éramos totalmente dependentes de Deus e éramos felizes lá no Éden. Nós não precisávamos nos preocupar com o dia de amanhã. E nós quisemos tomar a responsabilidade da nossa vida para nós. E Deus toca, você quer? E tem muita gente morrendo de infarto, de câncer, de depressão, porque nós queremos tomar conta do nosso mundo, mas nós não conseguimos. É impossível, queridos, para nós seres humanos que não conhecemos o amanhã, temos condições de prever o que vai acontecer amanhã. E quando vem o imprevisto, o que acontece? Ele nos abate. Porque nós queríamos ter essa capacidade, mas não temos. Nós não conseguimos ter, só que nós ganhamos o que? A autossuficiência. Então nós achamos que nós podemos tudo. Inclusive, nós até nos esquecemos que um dia nós vamos morrer. Nós nem pensamos na nossa morte. Isso vai demorar. E eu não penso, porque se eu começar a pensar nisso, eu vou ficar triste, vou ficar deprimido, posso ficar até doente. Então nós não imaginamos que um dia a nossa vida vai se acabar aqui na terra. E nós continuamos vivendo da forma que nós achamos que é correto, sem achar que nós precisamos de Deus, dentro da nossa autossuficiência, dentro da nossa arrogância, do nosso orgulho. Todos nós temos isso. Agora, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele faz com que nós entendamos que com Deus nós podemos ser felizes. E nós não precisamos mais fingir que somos felizes. Porque independente das situações da nossa vida, nós seremos felizes. Porque a essência da felicidade, que é Deus, está dentro de nós. E nós não precisamos mais estar envolvidos por um momento de felicidade. Nós não precisamos mais estar numa boa situação para estar felizes. Nós somos felizes na morte, na alegria, na tristeza, no nascimento, na saúde e na doença. Nós podemos ser felizes em qualquer situação, se nós entendermos que Deus é a essência da nossa felicidade. Então, voltando aqui, queridos, ao nosso personagem, Davi fez uma aliança, Jonatas fez uma aliança com Davi. E essa aliança, queridos, ela vem para nós. Jonatas aqui tem o simbolismo de Deus, quando ele entrega as suas coisas a Davi, como está escrito aí no verso 3 e 4. Vamos ler agora o 3 e o 4. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Queridos, numa aliança, ou num acordo, como fala na minha versão, nós temos que repartir e compartilhar as coisas. Qualquer
pacto de aliança, qualquer pacto de acordo, nós temos que trocar as coisas. Aquilo que é meu passa a ser da outra pessoa, aquilo que é da outra pessoa passa a ser meu. Jesus Cristo, queridos, foi aquele que fez a aliança conosco. E quando Ele fez a aliança conosco na cruz do Calvário, tudo aquilo que era dele, Ele deu e disponibilizou para cada um de nós. Tudo aquilo que Ele tinha como poder, Ele deu e disponibilizou para cada um de nós. Aliança, acordo, é feito dessa forma. Jonatas entregou para o seu amigo Davi, entregou a sua veste, o seu manto, que simbolizava tudo aquilo que ele era, como homem, como príncipe. Ele coloca nas mãos de Davi, ou seja, ele entrega sem saber que esse Davi seria o sucessor de seu pai. Ele entrega para aquele jovem aquilo que significaria o principal reinado da nação de Israel, o sucessor de seu pai. Jesus Cristo, quando ele nos traz a sua posição como mestre, Ele entrega, queridos, na sua mão e na minha, a função de mudar o nosso semelhante. Nós temos essa capacidade dentro de nós, dado pelo Espírito Santo. Nós podemos mudar a nossa sociedade, nós podemos mudar o nosso semelhante, nós podemos mudar a vida daquele que está deprimido, daquele que está triste, daquele que precisa de uma palavra de conforto, de ânimo, de afeto. Essa palavra não vem de você, mas vem de Deus. Então essa capacidade que Jesus Cristo teve, nós temos e foi dada a nós por causa do seu sacrifício, da sua aliança. E depois, continuando aqui, Ele dá a sua espada e o seu arco e o seu cinturão. Quando Jonatas entrega a espada para Davi, ele entrega o poderio que o príncipe teria de guerrear nas batalhas. E quando você aceita Jesus Cristo, queridos, Ele nos dá a espada, que é a palavra do Senhor, para que você possa guerrear nas batalhas espirituais que as pessoas estão enfrentando. Eu falei na escola dominical hoje que nós não lutamos contra as pessoas, nós lutamos contra as obras espirituais da maldade, com o diabo e seus demônios. Nós não podemos odiar as pessoas, mas temos que odiar as obras do mal, temos que repreendê-las em nome de Jesus Cristo, temos que liberar a bênção do Senhor e a libertação do Senhor para aquelas vidas que estão oprimidas pelo mal. É a espada do Espírito que faz isso, é a espada da palavra do Senhor que faz isso. Então, quando Jonas se entrega, ele entrega também o seu poderio de brigar, o seu poderio de guerrear. E você e eu temos esse poderio, dado por quem? Não por Jonatas, mas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, querido, e Jesus Cristo, com o seu sacrifício, foi aquele que disponibilizou para nós esta capacidade. E você pode falar sim daquilo que a Bíblia fala. Ah, o meu casamento não tem mais jeito. Tem sim, porque a palavra diz que tem. Ah, eu estou doente, estou a ponto de morrer, mas você tem cura, porque a palavra de Deus assim diz. Eu estou passando por uma crise financeira muito forte, mas creia que Deus tem uma promessa de prosperidade para você, porque a palavra de Deus diz. Esta deve ser a nossa espada. A nossa palavra, querido, não pode ser outra a não ser essa. Não o que a gente acha, ou o que a gente imagina, mas o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos nos guiar pela impressão das pessoas ou das situações. Nós temos que colocar a fé naquilo que a palavra de Deus diz sobre a situação. E aí nós conseguimos guerrear com armas corretas, falar com armas corretas. E aí nós estamos entrando na batalha espiritual. Estamos entrando num campo que não é um campo natural, mas nós estamos entrando no campo em que as irmãs falaram aqui, quando elas vêm orar. Elas oram e estão guerreando no nível espiritual, que é onde tudo acontece, que é onde as coisas começam a acontecer, que é onde o propósito de Deus começa a se movimentar, que é onde o propósito de Deus para a sua vida e para a vida de todos nós começa a ser movido. E aí Deus começa a mexer os seus pauzinhos, as peças do quebra-cabeça, para que o propósito na vida de cada um de nós se cumpra. Depois, queridos, ele entrega
O cinturão, o arco e seu cinturão. O cinturão é uma coisa que você usa no peito, ele te protege contra as ciladas do diabo. E Paulo usou isso lá no Novo Testamento para falar como é que funciona a armadura do crente. E aqui ele está falando do cinturão, querido. O cinturão ele cobre o peito, ele cobre a área mais importante da sua vida. Sabe o que significa isso? Você ganha uma espada, como Davi ganhou numa aliança, e você ganha um cinturão que te protege contra as ciladas do maligno, as astutas ciladas do diabo, como fala no Novo Testamento. Significa que quando vier uma cilada, uma tentação, uma provação, você vai estar protegido das setas, das flechas inflamadas que o maligno joga na sua vida, joga nas pessoas que estão à sua volta para te envolver. E você vai saber reagir, porque isso não vai te afligir. Além de você ter uma defesa, você tem uma ação, que é a espada, e você vai guerrear no mundo espiritual. Agora, queridos, isso só pode acontecer quando existe uma aliança entre você e Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo oferece essa troca para você essa noite. Se você quiser entender melhor o que você tem passado, se você quiser descobrir a felicidade se você ainda não descobriu, se você quiser experimentar a paz que a Bíblia fala, que excede todo o entendimento humano. Eu estou com um ente querido meu morto, mas eu estou em paz. Eu estou morrendo e percebo que a minha vida está indo para o fim, mas eu estou em paz. Eu estou com o meu saldo bancário nas nuvens, eu estou em paz. Eu estou negativo R$1 milhão, eu estou em paz. Esta é a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não é guiada por circunstâncias. Eu estou com meu marido longe, eu estou em paz. Eu estou com a minha mulher que abandonou minha casa, eu estou em paz. Esta é a paz, queridos, que Jesus Cristo quer oferecer para cada um de nós. Que só é possível porque um dia, assim como Jonatas fez com Davi, Jesus Cristo fez conosco. Ele nos entregou tudo. Ele nos deu e disse que nós faríamos obras maiores ainda do que Ele fez aqui na terra. Você crê nisso, querido? Amém. Se você crer, você vai ser um agente transformador da sua comunidade. Você vai ser um agente transformador do seu trabalho. Você vai ser um agente transformador da sua escola. Você vai ser um agente transformador aonde você mora. Nós temos esse potencial. E basta que nós entendamos esse potencial para que você possa, de fato, estar experimentando o sobrenatural de Deus. Amém, queridos? Eu queria ter um momento de oração agora com você. Fique de pé. Eu queria orar pelo nosso irmão Ciro. Queria que ele viesse aqui à frente, irmão Ciro. Vem aqui em nome de Jesus. E eu queria orar também por mais alguma pessoa que está enferma aqui essa noite. Vem aqui, se você crê, só vem aqui se você crê em Jesus Cristo, que Deus pode te curar. Ok? Vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se existe mais alguém enfermo ou doente e crê que Jesus Cristo pode fazer um milagre esta noite, ok? Não é amanhã, é esta noite. Amém? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Mais alguém deseja? Não perca essa oportunidade, queridos. O Espírito Santo está agindo no nosso meio. A igreja crê que Jesus pode fazer um milagre essa noite aqui na vida desses irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar com fé. Primeiro por esses irmãos aqui. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós cremos na Sua palavra, Deus.
nós estamos falando aqui, Pai, do sobrenatural de Deus. Não estamos falando, Senhor, de coisas humanas, de coisas naturais, de coisas visíveis, de coisas, Senhor, que podemos diagnosticar. Mas estamos falando, Senhor, de coisas que transcendem, Pai, a matéria, transcendem o nosso entendimento, transcendem, Senhor, a razão da medicina, Pai. Neste momento eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, libertação, Pai, para todos os males desses corpos, para tudo aquilo, Senhor, que está infligindo as suas mentes, Pai, para tudo aquilo, Pai, que esteja impedindo, Senhor, o agir do sobrenatural de Deus na vida de cada um aqui. Nós queremos liberar em nome de Jesus Cristo a cura completa de qualquer tipo de enfermidade, de qualquer tipo de dor, de qualquer tipo, Senhor, de problema de saúde, Deus. Nós declaramos anulado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e que a fé desses teus filhos que aqui vieram aqui à frente, Pai, possa ser mais do que suficiente para que eles recebam a cura essa noite, pela palavra do Senhor e por tudo aquilo que o Senhor tem falado nessa noite aqui nessa igreja, Deus. Que eles possam estar firmes contigo, sabendo que em tudo o Senhor tem um propósito, e o propósito esta noite é que eles recebam a cura e a libertação em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Antes de vocês voltarem, não se esqueçam de uma coisa: a partir de hoje vocês já foram curados, amém? Então a palavra de vocês, para não anular aquilo que vocês receberam hoje, que é a cura, tem que ser só o agradecimento. Se o sintoma vier, rejeite o sintoma em nome de Jesus. Coloque onde tiver o sintoma, rejeite, diz: eu já fui curado em nome de Jesus. A dor está lá, eu já fui curado em nome de Jesus. Eu já fui curado em nome de Jesus, amém? E agradeça a Deus pela sua cura. Se você voltar a orar pela sua cura, você vai anular a sua oração que você fez hoje, e aí o processo tem que se reiniciar. Fique firme na fé e você verá a glória de Deus, amém? Deus abençoe os irmãos, voltem aos seus lugares em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria fazer mais uma oração, queridos. Acende a luz um pouquinho, João, pastor. Eu queria orar por você que essa noite está aqui, mas que ainda não teve uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, ainda não conseguiu entender, mas o que esse pastor está falando? O que ele está querendo dizer em relação a isso? Se você quer ser merecedor, queridos, pela graça de Deus, daquilo que o Espírito Santo tem para você, eu queria orar por você aqui na frente também. Assim como essas pessoas vieram aqui com fé para receber a cura, você tem direito de ter uma aliança com Deus. Se você quer reafirmar a sua aliança com Deus, se você não tem convicção ainda dessa aliança com Deus, ou se você quiser fazer ela pela primeira vez, venha aqui em nome de Jesus, eu vou orar por você. Venha. Se existe alguém em nosso lugar que deseja, venha em nome de Jesus. Você não vai estar fazendo isso porque você vai estar se afiliando a essa igreja. Pelo contrário, não é isso que nós estamos falando. Você vai estar fazendo uma aliança com Deus, por meio de Jesus Cristo, e você vai ser merecedor daquilo que Ele tem para a sua vida. Existe alguém em nosso meio? Venha em nome de Jesus Cristo, para que Deus possa abençoar a sua vida. Nós falamos de aliança aqui, e essa aliança tem a ver com o compromisso da sua parte com Deus, para que você possa realmente entender que Deus tem algo para você. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar por todos agora em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos agradecer por esse momento aqui na sua casa, Pai, pela palavra que foi ministrada e por tudo aquilo que o Teu Espírito Santo falou no coração de cada um aqui essa noite, Deus. Nós queremos agradecer pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado na vida dos irmãos aqui, e que a bênção do Teu Espírito Santo e a graça do Teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo em todos os outros irmãos também que não vieram, Senhor, receber a oração da cura, e que estão aí nos seus lugares também solicitando algo de Ti. Que o Senhor possa atingi-los aonde eles estão, que o Senhor possa atingir a sua necessidade, o seu pedido, a sua angústia, o seu problema, Deus, a sua dificuldade, e que a graça do Teu Espírito Santo, assim como o Senhor fez, Senhor, na vida de Davi, o Senhor possa fazer também na vida desses irmãos, que o propósito se cumpra na vida de cada um aqui, que nós possamos aprender, Pai, dos problemas e das dificuldades, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, que nós possamos aprender mais contigo, muitas vezes na dificuldade do problema, Deus, mas que nessa noite nós saímos com paz em nosso coração, mesmo numa situação difícil, numa situação complicada, que a paz do Teu Espírito Santo esteja invadindo a vida dos Teus filhos aqui essa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo.